Bom, pessoal, dando prosseguimento à resolução da prática 1, da atividade 1, vamos fazer agora a questão 3, que solicita o seguinte: escreva um algoritmo que, dada a quantidade de habitantes em uma cidade, diga quantas mulheres devem existir lá. Considere que o número de homens seja igual ao número de mulheres. No momento que ele diz que o número de homens é igual ao número de mulheres, então a gente subentende que esse número total é um número par, porque para que a gente tenha igualmente o número de homens e de mulheres, a gente tem que ter um número par de habitantes. Então, quando a gente vai para o visual realizar a resolução dessa questão, a gente vai declarar a variável QTD habitantes, onde a gente vai estar guardando na memória esse valor do tipo inteiro. Então, vamos solicitar ao usuário que insira o número de habitantes para que a gente possa estar analisando, né? Então, escrevam conforme o número de habitantes. E vamos ler esse valor e salvar na variável QTD habitantes. Leia QTD habitantes. Feito isso, o que é que a gente precisa saber? A gente já sabe que o número de habitantes, o número de mulheres é igual ao número de homens. Então, antes de imprimir o resultado, eu preciso verificar se esse valor aqui, QTD habitantes, é par. Como que eu faço isso? Para saber se o número é par, basta que eu verifique se o resto da divisão desse número por 2 é igual a zero. Então, eu faço se QTD habitantes porcentagem 2 é igual a zero, então, o que é que eu vou fazer? Vou escrever o número de mulheres. Escrevam o número de mulheres é QTD habitantes dividido por 2. Por que o número de habitantes dividido por 2? Porque a questão diz que o número de homens é igual ao número de mulheres. Então, quer dizer que o número de homens equivale a 50% do total e o número de mulheres equivale a 50% do total. Por isso que a gente fala que o número de mulheres é igual à quantidade de habitantes dividido por 2. Pronto. Isso se o número total de habitantes for par. Se não for par, e se o número que o usuário informou for ímpar? No caso, se esse resultado vai ser um resultado quebrado, ou seja, se por exemplo, se o usuário inseriu o valor 15, 15 dividido por 2 é 7,5. Não existe 7,5 habitantes homens, ou é 7 ou é 8. Então, se o número que ele inseriu for ímpar, a gente vai imprimir uma mensagem de erro. Escrevam o número de habitantes informado é ímpar. Pronto. E não vamos mostrar a quantidade de homens e de mulheres. Como a questão tem um enunciado bastante duvidoso, a gente percebe aqui, ó, escreva um algoritmo que, dada a quantidade de habitantes em uma cidade, diga quantas mulheres devem existir lá. Considere que o número de homens seja igual ao número de mulheres. Então, ele quer saber apenas o número de mulheres e não informa nenhuma restrição a essa questão de caso seja um número ímpar. Então, podem existir outras formas de resolver, mas uma forma simples de vocês matarem essa questão é essa daqui. Vamos executar ela para ver se vai dar certo. Informe o número de habitantes, 2.000. O número de mulheres é 1.000, a metade de 2.000. Vamos testar agora inserir um número ímpar. 2.001. O número de habitantes informado é ímpar, ou seja, a gente não consegue decidir qual é o número de mulheres dessa cidade. Então é isso, pessoal. Valeu!